Pode sentar, por gentileza, em nome de Jesus. Nós estamos na nossa 5ª lição do estudo sobre salvação da família. Nós estamos nos preparando, dia 27 de dezembro, nós vamos colocar a família na arca, né? Aquele propósito do Noé. E aí estamos aprendendo com essas lições. Quem acha que está boas as lições para você aí? Tá bom para você essa lição? Hoje eu vou até passear um pouquinho na Bíblia. A lição está muito bem destrinchada e eu quero falar sobre obediência com você. Eu sempre falo aqui na igreja que na obediência tem bênção. É uma frase que eu sempre uso. Na obediência tem bênção. E Deus me deu essa mensagem aqui, ó. Trabalhando pela salvação da minha família, lição 5, a bênção da obediência. Gênesis 6, versículo 22, que diz o seguinte: assim fez Noé. Simples assim, né? Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Vamos lá. Quem conhece a história do Noé aqui? Conhece a história do Noé? Eu te pergunto, o que o Noé fez? Ou o que Deus pediu do Noé? Foi pouco ou foi muito? Deus pediu pouco ou pediu muito para o Noé? O que vocês acham? Não é pegadinha não, pode falar. Vocês ficam esperando, achando que é pegadinha, não é não. Deus pediu pouco ou muito para o Noé? Poxa vida, muita coisa, né? Você imagina, numa época que nunca tinha chovido, e uma época que as pessoas só pensavam em si mesmas, só fazendo besteira, e Deus separa o Noé e fala: Noé, prepara um barco enorme aí. Mas Senhor, para que eu vou fazer um barco? Eu não estou entendendo. Eu vou mandar água do céu que eu vou te contar. É muita coisa. Chuva, água, nunca vimos isso, mas você vai ver. Pode preparar. E ele pegou seus filhos, convenceu os filhos, as noras, a esposa, e eles foram fazer a arca da salvação. Essa arca levou quase 100 anos para ser feita. Então o Noé, ele abriu mão de 100 anos da vida dele. É muito tempo, né? Mesmo numa época em que o homem vivia muito. Mesmo assim, 100 anos é muito tempo. Ele não fez mais nada, irmãos. A vida do Noé agora foi dedicada a construir uma embarcação que Deus mandou ele construir. É obediente ou não é esse homem? Muito obediente. E essa é a razão pela qual muitos de nós perdem a bênção. A gente não consegue obedecer a Deus naquilo que Ele pede. A Bíblia fala assim, aqui nesse versículo tão pequeno, a Bíblia fala assim: assim fez Noé. É simples. Deus mandou fazer isso? Eu vou fazer. Assim fez Noé, consoante a tudo que lhes ordenara. Assim fez Noé, ele não fez diferente. Deus mandou ele fazer uma coisa, ele fez. Não fez diferente, não arrumou desculpas, não arrumou razões para fazer diferente. Era para fazer assim? Então assim fez Noé. E ele não pediu pouca coisa, irmãos. Deus hoje não pede muita coisa da gente, só pede que a gente ande na palavra, só isso. Nem sacrifício ele quer mais, ele fala. Mas ali ele pediu bastante, e o Noé foi lá e obedeceu. Não foi à toa que o Noé conseguiu salvar a família dele. Vamos começar a lição. Em Atos 16, 30 até o 33, a Bíblia descreve um acontecimento fantástico de como Deus está disposto a salvar você e sua casa. O apóstolo Paulo e o Silas haviam sido presos e colocados sobre os cuidados de um carcereiro, uma pessoa comum, como eu e você. O texto nem descreve o seu nome, apenas o chama de carcereiro. O relato bíblico diz que perto da meia-noite, enquanto Paulo e Silas cantavam hinos, houve um grande terremoto, que moveram os alicerces do cárcere, e logo abriram todas as portas, também as prisões de todos se soltaram. O carcereiro, entendendo que todos haviam fugido, tirou a espada para se matar. Quando Paulo, lá de dentro, gritou para que ele não fizesse tal coisa, pois todos estavam ali. Para aí um pouquinho, irmãos. Esse relato é um relato fantástico mesmo.
Então vamos lá. O Paulo e o Silas. Por que eles estavam presos? Eram criminosos? Não. Lá na prisão tinha criminosos? Tinham. Tinha criminosos. Eles foram colocados junto com os criminosos. Mas o Paulo e Silas eram criminosos? Não. O que eles haviam feito? Homicídio? Latrocínio? Roubou alguém? Estuprou? Matou? Não. O que eles fizeram? Expulsaram o demônio de uma mulher. Só isso. Só foi o que eles fizeram. Como era uma mulher que tinha espírito de adivinhação, ela dava lucro para os bambambãs da cidade, digamos assim. Aqueles que tinham mais condição, que buscavam essa mulher, ela adivinhava, eles apostavam, ganhavam dinheiro. Como o demônio foi expulso, ela não conseguiu mais adivinhar. Então ficaram com raiva, incitaram a cidade contra os dois, prenderam os dois. E não prenderam de maneira pacífica, mansa não. Bateram, chicotearam. Eles sofreram nas mãos daquelas pessoas antes de serem presos. Então, nós estamos falando de dois homens que foram presos injustamente, não fizeram nada de errado para serem presos, que foram espancados, chicoteados, que estão todos machucados e feridos e ensanguentados, mas que a Bíblia fala que até perto da meia-noite eles faziam o quê? Louvavam, cantavam hinos. Lembra domingo, quando eu falei aqui que a igreja de Cristo precisa aprender a sofrer? E eu falei, aprender a sofrer não significa aceitar o sofrimento, mas aprender a passar pelas aflições, dando glória a Deus, vencendo as batalhas, louvando. É isso aqui. Foi o que aconteceu com Paulo e o Silas. Eles foram presos injustamente, eles foram espancados e chicoteados, eles são junto com bandidos na prisão, com criminosos de verdade na prisão, mas no lugar de ficar no canto amuado, reclamando ou questionando por que Deus permitiu que eles estivessem passando aquilo, eles passaram por aquilo louvando, eles passaram por aquilo adorando. Aí veio um terremoto, que aparentemente é algo natural, aconteceu, um terremoto, solta todas as prisões. Agora presta atenção na revelação. Quando o carcereiro vê que acaba o terremoto e tudo está quebrado, tudo está aberto, na imaginação dele os presos fugiram, porque naturalmente presos, delinquentes, bandidos, marginais, soltou, ele vai sair correndo. E ele imaginou que todo mundo tinha fugido. E ele falou assim, eu vou morrer feio amanhã. Quando o pessoal chegar e souber o que aconteceu, eu vou me matar logo. E ele tinha família. Você vê que a coisa ia ficar feia para o lado dele. Quando ele pega a espada que vai se matar, o Paulo grita lá de dentro, não se mate, não faça isso. Por quê? Todos, não era só o Paulo e Silas. Todos estamos aqui. Até os bandidos de verdade não fugiram naquele dia. Por quê, irmãos? Essa é a revelação. Porque a atitude do Paulo e do Silas influenciou até os bandidos. É a minha atitude, a sua atitude, que vai influenciar quem quer que seja, quem estiver em nossa volta, não importa quem essa pessoa seja. Ah, pastor, meus parentes não querem vir aqui para buscar a Deus nessa santa ceia da família. Eu já convidei, não vem. Não se preocupe, não tenha preocupação, porque é a sua fé que vai mudar a coisa. Deus não precisa da fé deles, Deus precisa da sua para mudar a fé deles. Só que essa fé tem que ser posta em prática. Amém, Jesus? Ela tem que ser colocada em prática. O Paulo e o Silas, eles vão converter, esse homem vai ser convertido, e a família dele vai se converter com ele, mas os presos também foram impactados. Os presos não fugiram quando as prisões se quebraram. Eu vi pouca gente pregar sobre esses presos. Mas Deus me deu esse entendimento. Por que aqueles presos não fugiram? Como eu gosto de brincar com vocês, farinha pouco, meu pirão primeiro. Eu estava aqui, estou preso, matei, fiz, posso ser morto a qualquer momento. Sentença de morte normal naquela época, naquele local. Eu vou ser enforcado, eu vou ser jogado para os leões. Então, abriu tudo aqui, terremoto, coisa natural, então vou embora. Mas eles ficaram tão impactados com a vida do Silas e do Paulo naquele local, que eles não fugiram, irmãos. Os
presos ficaram ali parados. E o Paulo fala, não foi só os dois, todos estamos aqui. O homem então vai para a luz e chama os dois. E quando ele chama os dois, olha aqui o que ele fala, no versículo 30. Depois você lê todo o Atos 16, tá? Lê em casa. Olha o que ele fala no versículo 30. Olha a frase desse homem, depois dessa experiência. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja... Que coisa linda. Amém, irmãos? Essa frase é tremenda. É a frase que você precisa ouvir do seu parente. Pai, o que eu preciso fazer para ser salvo? Ô esposa, sinceramente, eu não aguento mais levar a vida que eu levo. E o que eu preciso fazer para ser salvo? Pastor, eu não aguento mais. E tenho vindo à igreja. Estou vendo que a igreja, os crentes, não é nada disso do que falam lá fora. O que eu preciso fazer para ser salvo? Ô marido, o que eu preciso fazer para ser salva? Geralmente a mulher se converte primeiro, o homem vem depois. Mas tem casos que é o homem primeiro e a mulher vem depois, né? E os filhos com os pais? Pai, eu não aguento mais dessa vida de bandidagem, de bebedeira, de tráfico, de sei lá o que, de prostituição, de vício. Eu não aguento mais essa vida. Eu vejo o Senhor, pai, Deus mudou a sua vida. Mãe, eu vejo a senhora, Deus mudou a sua vida. O que eu preciso fazer para ser salvo, pai e mãe? Imagina a alegria do pai e da mãe ouvindo o filho falar uma coisa dessa. Mas por que esse carcereiro disse essa frase para o Paulo e para o Silas? Exemplo. Amém? Exemplo de obediência. A obediência do Paulo e Silas fez com que aquele carcereiro ficasse impactado, os prisioneiros também, mas que o carcereiro ele solta essa frase que é tremenda para quem quer a salvação da família. O que eu preciso fazer para ser salvo? Ele já está querendo saber agora. E o Paulo vai levar ele a Cristo, e ele vai até a família dele, e o Paulo e Silas vai levar também a família dele a Cristo, e todos serão batizados nas águas naquela mesma madrugada. Que coisa tremenda, irmãos, uma família inteira salva. Diga graças a Deus. Por quê? Porque esses dois homens, mesmo chicoteados, ensanguentados, aflitos, angustiados, oprimidos por aquele povo, eles continuaram louvando a Deus, sem questionar o Senhor, continuaram adorando a Deus. E perto da meia-noite veio uma resposta que parecia ser natural aos olhos do homem, mas era sobrenatural. A gente sabe que era sobrenatural, mas você imagina, você está num lugar, tem dois malucos ali ensanguentados cantando, uns hinos que eu não entendo nada, e de repente a terra começa a tremer. Bom, para mim é natural. Não, era sobrenatural, mas lá no momento, para eles era natural. Só que a atitude do Paulo e Silas foi tão impactante que os bandidos não fugiram. Eles também ficaram lá. Eles também queriam ser. Eu creio que aqueles bandidos foram salvos. Amém? Assim como o carcereiro, e a Bíblia vai falar do carcereiro e da família, não vai falar deles. Mas por não terem fugido, eu creio que eles foram salvos também no nome de Jesus. Diga graças a Deus. Amém, irmãos? A gente precisa ter essa vontade de ouvir os nossos familiares dizendo: o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu não vejo a hora, irmão. É lindo. Eu já vi vários falarem isso comigo. Vários, jovens, até crianças já ouvi. Idosos, que me deixa bastante impactado, de chegar para pastor, o que eu preciso fazer para mudar? E a gente poder então levar a pessoa a Cristo. É a coisa mais linda que tem. Amém, Jesus? Vamos voltar aqui. Aí diz assim, ó, a lição. Essa pergunta foi feita pelo carcereiro. Essa pergunta feita pelo carcereiro era uma demonstração de que o seu coração estava pronto para obedecer. O que faço para ser salvo? É só falar. O que eu tenho que fazer? Batizar nas águas? Vou batizar. Ser dizimista? Você. Ofertante? Você. Namorar na hora certa e com santidade? Vou fazer. Casar? Já que eu não sou casado? Vou fazer.
O que eu tenho que fazer para ser salvo? Irmãos, quando uma pessoa coloca isso no coração, acabou. O diabo perdeu definitivamente. Não tem mais dúvida. Não tem mais... Ele está querendo saber onde ele tem que mudar, o que ele tem que mudar, o que ele tem que fazer para ser salvo. É o que ele está querendo saber. Essa pergunta é muito forte, irmãos. Não é uma coisa aleatória, bobinha, não. De quem é ignorante na fé, não. Ele realmente está querendo mudar. Ele quer obedecer, mas ele não sabe como obedecer. A maioria de nós, alguns até hoje, ainda tem dúvidas. E ainda deixa de obedecer em alguns pontos, porque ainda tem dúvidas. Ele estava querendo saber. O coração dele está se abrindo. Como que eu faço para obedecer? Como que eu faço para ser salvo? Amém, Jesus? Então, vamos parar aqui rapidinho. Onde eu parei? Não, peraí, deixa eu continuar aqui rapidinho. Essa pergunta veio pelo carcereiro, é uma demonstração de que o seu coração estava pronto para obedecer. O reino de Deus estava ganhando mais um servo obediente, como foi Noé em seu tempo, e o resultado dessa obediência foi o mesmo em ambos os casos, a salvação de suas respectivas famílias. Então, tanto aconteceu com Noé, como aconteceu com aquele carcereiro, como aconteceu com a gente, vai acontecer com qualquer um. Decidiu obedecer, você vai ser salvo, sua família também. Não depende da fé dele, só depende da sua. Você decidiu, eu vou obedecer, sua família vai ser salva. Amém, Jesus? Por isso que o diabo vai tentar fazer de tudo para persuadir você a sair da obediência. Porque ao sair da obediência, você vai perder a bênção. Ele quer que você perca a bênção. Então ele vai fazer de tudo para você sair da obediência. Mas se você entende e começa a obedecer, seu coração é pronto para obedecer, vai acontecer como Noé, vai acontecer como o carcereiro e como qualquer outra família que foi salvo porque decidiram obedecer a Cristo. Amém? Eu vou sair daqui um pouco do estudo e eu quero girar um pouquinho na Bíblia com você, tá? Vamos lá em Tiago capítulo 4, em nome de Jesus. Tiago capítulo 4. Vamos ver o que acontece quando a gente começa a decidir obedecer. Eu não sei como é que está o seu coração, não sei se você está obediente. Espero que esteja. Mas se não estiver, preste atenção nisso aqui. Primeira coisa, Tiago 4, versículo 7. Vamos lá, todo mundo junto. Sujeitai-vos, pois. Sujeitai-vos, pois. Então é obedecer, certo? Obedeça a Deus. Se sujeite a Ele. O que Ele fala, faça. Se sujeite a Deus. O que vai acontecer? E Ele, se sujeite a Deus, resistir ao diabo. Perdão, pulei isso aqui, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo. E Ele, libertação. Começa a obedecer e você vai ver a libertação. E não é só a sua, não. Não é só a sua, da sua casa também. Porque aconteceu com o carcereiro isso. O que eu preciso fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo. É a minha família. Vamos lá falar com eles. Também aceitaram Jesus e todos foram batizados. Sujeitar a Deus, obedecer a Ele. Obedeceu? Sim. Agora você vai resistir ao diabo. As pessoas querem fazer o inverso. Elas querem resistir ao diabo para depois obedecer a Deus. Não. Não inverta isso. Primeiro você se sujeita a Deus, obedece. Depois você resiste ao diabo. Tem que estar em obediência para resistir ao diabo. Aí o que acontece? O que o diabo faz? Pinote. Vai embora, some, foge de você. Não vai querer você nem ver você na frente dele de jeito nenhum. Amém, Jesus? Por quê? Porque ele sabe que você é uma pessoa obediente a Deus e tem resistido a Ele. Glória a Deus. Vamos lá. Já que você está aí pertinho, primeira carta de João, capítulo 2, versículos 3 e 4. Voltam mais um pouquinho aí à frente, na verdade, né? A gente está falando de obediência hoje. O Noé obedeceu, salvou a família. Se eu obedeço, minha família é salva. O carcereiro foi salvo. Família também. 1 de João 2, versículo 3. E nisto sabemos que o conhecemos. Em quê? Se guardarmos os seus mandamentos. Não tem outro jeito, tá? Eu conheço a Deus, eu conheço. Conhece Jesus? Conheço. Você conhece a Bíblia? Não, você não conhece Jesus. Eu conheço a Deus? Conheço. Você guarda os mandamentos? Não, não conhece Jesus. Você pensa que conhece. E vou te falar, tem muita gente na igreja que pensa que conhece.
Mas por não olhar para a Escritura e não guardar os mandamentos, a Bíblia fala que não conhece. E pior, se faz mentiroso. 4. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, ele é o quê? Mentiroso. E nele não está a verdade. Irmãos, não sou eu que estou dizendo, nem a igreja da graça, é a palavra de Deus. Eu estou te falando, tem gente que não gosta de ouvir certas palavras, irmãos. Porque acha que nós é que somos pesados. Não, é a palavra, está dizendo. É mentiroso aquele que diz que conhece, mas não guarda o mandamento. Eu conheço a Jesus, mas faço tudo o que ele diz para não fazer. Ou não faço tudo o que ele me manda fazer. Então eu tenho um mandamento e não pratico. Se eu tenho um mandamento e não pratico, Tiago 1,22 fala, eu tenho que ser praticante e não ouvinte. Né? Ou não só ouvinte, mas também praticante, ele fala lá. Ele diz que essa pessoa ela é mentirosa, irmãos. Que coisa séria, né? Está amarrado. Mentirosa, por quê? Porque tem os mandamentos e não guarda, não pratica. Obediência é importante para Deus te ouvir. Você ouve, pratica, Ele te ouve e te abençoa. Libertação e andar na verdade, não ser mentiroso. Isso quando você decide obedecer, como aquele homem decide obedecer no coração, você começa a ter. Tá? Provérbios capítulo 10. Eu falei que ia dar um passeiozinho na Bíblia, né? Provérbios 10. Versículo 17. Provérbios 10, versículo 17. O caminho para a vida é daquele que guarda o quê? O caminho para a vida. Irmão, vida aqui não é no sentido de alma e espírito, de estar vivo ou morto, não. De existir, de existência, não. Vida aqui, o caminho para a vida, é no sentido de viver nesse mundo, de ter vida, de não estar, como é que eu vou dizer, à margem da sociedade, de ter condição de formar uma família, de ter um juízo perfeito, de ver seus filhos crescerem, poder dar aos seus filhos o melhor, de ter o que comer dentro de casa. Ele fala o caminho para a vida, o caminho para estar na presença de Deus, para ter eternidade, para viver bem nesse mundo, é guardar a correção. Você sabe que uma das coisas mais difíceis é a correção. Ninguém gosta de ser corrigido, pode reparar. São poucos que ficam felizes quando são corrigidos. Poucos. Geralmente uma correção, ela vem logo após uma falha, um erro, um vacilo seu, você é corrigido. Então a correção feita, ela vai revelar uma falha sua. Por isso que a gente não gosta de ser corrigido. Porque a correção revela um erro. A correção revela uma falha. Eu falei e fui corrigido. E eu olhei, rapaz, eu podia ter acertado. Por que eu errei? E a gente geralmente não gosta de ser corrigido. Não é? A gente não gosta disso. Por quê? Porque está revelando uma falha nossa. Mas a Bíblia fala que se eu guardo a correção, eu vou encontrar o caminho da vida. Quando Deus corrige você, Ele não corrige para te humilhar. Ele não corrige você na sua roupa, na sua maneira de agir, no seu namoro, na sua maneira de tratar a esposa, tratar marido, empregado, patrão, na sua maneira de trabalhar, de tratar o seu dinheiro, de tratar o seu corpo, de tratar o seu próximo. Ele não corrige você para te humilhar. Ele corrige para que você encontre o caminho da vida. Ele te corrige para que você possa viver, não andar por esse mundo e seja o que Deus dará. O que Deus dá, como é que fala? O que Deus quiser, né? Seja, ao Deus dará. Tem uma frase assim, não tem? Tem. Então, que viva ao Deus dará. Não, Ele quer que você viva consciente. Você sabe onde está colocando o seu pé, sabe onde está colocando a sua mão, sabe até onde você vai, e sabe se vai poder ir mais à frente depois. Ele vai te direcionando, Ele vai te dando o caminho da vida. Quando? Quando você se deixa ser corrigido.
Aí a gente tem que vencer a vaidade, até soberba, aquela coisa humana de não gostar de ser corrigido, porque a correção mostrou uma falha minha. Lógico que a gente vive e procura errar o mínimo possível. Ainda mais sendo povo de Deus, né? A gente procura acertar em tudo, mas em algum momento a gente vai errar. E quando a gente erra, Deus vem exortar. E às vezes usa o pai, a mãe, às vezes usa o filho, o pastor, às vezes usa um amigo, usa uma pessoa, até um jumentinho. Como foi o caso do Balaão, que o jumento exortou ele. E ele não quis aceitar. Como é que um animal pode me exortar? Está de brincadeira? E desculpa o trocadilho e a expressão, mas aquele profeta foi mais animal do que o animal, porque ele quase morreu com a espada do anjo, porque não quis ouvir a correção. Ele não entendeu que era Deus falando com ele. Irmãos, tem gente que não quer entender. Você tem que ter cuidado com quem você fala, com quem você anda e quem você ouve. Porque senão a pessoa não tem a fé e vai roubar a sua. Vai arrancar a sua também. A gente tem que abrir os olhos. Amém, Jesus? Deu para entender então? Mas não acabou aqui não. Ainda fala assim, ó. Guarda a coisa. Mas o que abandona a correção, a repreensão, o que vai acontecer? Simples. Vai errar. Vai errar. Irmãos, eu vou te falar. Eu já vi muita gente boa sair da igreja. Eu já vi muitos jovens que estavam fazendo a obra, por exemplo, jovens promissores, largar o ministério e depois largar a igreja. Teve um caso que eu lembro há muito tempo atrás em Niterói. Aqui, rapaz, ele era uma benção, irmãos. Não vou citar nomes não, mas ele era uma benção, um garoto novo, mas sabia louvar, tocava muito bem o teclado, abria o culto sozinho. Precisava ninguém, ele sozinho pegava o teclado, botava lá na frente, ia tocar, começava a cantar e tocar, as pessoas choravam, os cultos que ele abria enchiam só para abertura, todo mundo amava aquele garoto, ele era amado desde a mulher que fazia comida lá, até que fazia cantina, vovozinho, criança, o rapaz era uma bênção, mas começou a dar ouvido a amigos, começou a se achar o tal, a gente tentava exortar, não queria ouvir, os mais experientes tentavam exortar, não queria ouvir, começou a dar ouvido aos outros e parou de dar ouvido ao pastor, o pastor começou de rebeldia, o pastor não aceitava mais a rebeldia do pastor e daqui a pouquinho desapareceu da igreja. Quando foi ver, já tinha se desviado. Eu lembro, irmão, passado alguns meses, ele aparece. Eu estava na portaria da igreja nesse dia. Pô, deu vontade de chorar, irmãos. Ele aparece de bermuda, sem camisa, cabelo amarelo, os pelos do corpo todo amarelo, com uma mulher alta, quase o dobro do tamanho dele, ele era baixinho, né? Com a roupa com o corpo quase todo de fora, suja, ele suja, a mulher suja, toda com o corpo todo de fora, e ele entra lá, e eu tive que chamar a atenção dele, falei, amigo, você já foi pastor sem camisa, não dá. Poxa, pastor, eu quero beber uma água, eu e ela, então espera aqui que eu vou pegar para você. Bom, mas você conhece como é que é a coisa, é a casa de Deus, perdeu o respeito, rapaz? Não, pastor, não, desculpa aí, mas já falando de malandreado, já cheio de gíria, cheio de malandragem, falei, caramba, como? Se eu não tivesse visto aquele rapaz no altar tocando e cantando, e alguém dissesse para mim, ele era uma bênção há poucos meses atrás, eu não acreditaria. Não dava para acreditar. Por quê? E quando Deus vem corrigir, a pessoa não quer a correção, porque a pessoa quer fazer do jeito dela, quer andar segundo a vontade dela. Aí de repente a palavra se torna pesada. A culpa é do pastor e da igreja, mas é a palavra. Não é o pastor e nem a igreja, é a palavra. É a palavra que se torna pesada para a pessoa. Não tem nada a ver com o pastor, não tem nada a ver com a igreja, tem a ver com a palavra que ela não quer obedecer. Aí alguns vão procurar um lugar mais fácil para servir, ou então vão se desviar. Ou vão fazer os dois, um pouco de cada. Deu para entender, sim ou não? Mas tem mais aqui, eu quero falar com você agora de Deuteronômio, capítulo 5, vamos lá. Tem que ouvir, rapaz. Ouve a exortação, ouve quando Deus brigar com você. Quando Deus fala assim, para com essa amizade, olha essa roupa, olha esse lugar que você vai. Mas tem gente que não quer, né, irmão?
Aí fica arrumando um monte de desculpa para poder ficar na carnalidade. E ainda tenta ferir a fé dos outros ainda. Está amarrado. Deuteronômio 5. Versículo 33. Olha que coisa boa aqui, ó. Eita, passei. 33. Cadê? Aqui. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor. Então, obediência, certo? Obediência incondicional. Fala obediência incondicional. Isso significa que você vai andar em todo o caminho que Ele manda você andar e não tem condição. Eu vou fazer, pai, mas se o Senhor fizer isso, não tem condição. É incondicional. Você, mãe e pai, que manda a sua filha lavar o banheiro. Aí ela fala, se eu vou, se a senhora fizer isso para mim. Aí a mãe fala assim, a bobinha, então vai lá, filha, eu vou fazer. Pronto, ela condicionou e criou mal aquela menina, porque agora a menina descobriu que toda vez que ela cria uma condição, ela faz uma coisa, ela cria a condição, ela recebe alguma coisa. Entendeu? Ela não obedece a mãe incondicionalmente. A mãe mandou, eu vou. Se eu vou receber alguma coisa ou não. E se eu não for, eu vou receber umas sandalinhas. É isso que eu vou receber, se eu não for. Quer dizer, mas a gente cria essas coisas. Com Deus não pode ser assim, irmãos. A obediência tem que ser incondicional. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus. Para que, olha a vida aí de novo, lá de Provérbios. Aceita a correção e você vai viver, vai ter vida. Para que vivais e bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Recompensa. Que coisa linda, né, irmãos? Obedeça a Deus incondicionalmente e Ele sabe o que você precisa. Ele vai te recompensar. Você não precisa ficar tentando negociar com Deus coisa nenhuma, não. É só obedecer. Ele sabe o que você precisa. Ele vai te recompensar. Ele não vai deixar faltar. Quando parece que tudo está perdido, Ele aparece lá com uma solução fora do comum e faz um terremoto e de repente salva o Paulo e Silas. E quem está com ele se dá bem também. Os presos, o carcereiro, a família do carcereiro. Por quê? Porque eram obedientes. Não louvavam a Deus porque tinha churrasco, casa, piscina e carro, e por isso que estão louvando a Deus. Claro que eu estou louvando a Deus. Está tudo bem? Não, eles louvavam a Deus como ia tudo mal também. Vou repetir, o Paulo e Silas não estavam em ar-condicionado, com churrasquinho, com carro do ano. Não, o Paulo e Silas estavam ensanguentados, feridos e machucados, oprimidos sem razão nenhuma, e mesmo assim eles louvavam a Deus. Não caia na bobagem de, por causa dos seus problemas, parar de louvar a Deus. Não faça isso. Isso é quem não quer obedecer incondicionalmente, quer criar uma condição para obedecer a Deus. Não existe isso. Ou eu obedeço a Deus incondicionalmente e Ele vai me recompensar, como Ele promete nesse versículo aqui, me recompensar, ou então vou criar várias condições para obedecer. E por que Ele não faz isso? Se eu fizer aquilo. E por que Ele não faz aquilo? Se eu fizer aquilo outro. Você está querendo condição para obedecer a Deus. Você não está bem. Está errado. A obediência a Ele tem que ser irrestrita e incondicional. A recompensa vem. É normal. De repente bate um terremoto e liberta você. Amém? E tem outra, hein? O Paulo e Silas não vão embora. Se você conhece a história, você sabe que eles ficam lá. Eles falam assim, eles prenderam a gente, eles têm que soltar. Ah, são marrentos, hein, pastor? São marrentos não. Eles não queriam sair da lei. Não queriam sair da correção. Se eles prenderem, eles têm que soltar. Eu não vou ser solto desse jeito. Amém, Jesus? Não é marra não, irmãos. É fé. Não é marra não. É saber o Deus que você serve. É saber que Ele vai dar um jeito para resolver seu problema. E vai. Se você obedece incondicionalmente. Então não precisa ter agora vida boa para obedecer. Pode estar ensanguentado e chicoteado. Continue louvando. É a melhor coisa que você faz. Amém? Tem mais versículos? Deixa eu ver se eu separei mais algum. Ah, o melhor de todos. Hebreus capítulo 5. Separei mais esse. Esse é o melhor. Esse eu preguei todos os cultos. A gente está falando de quê?
Hã? De quê? Obediência. Vocês estão com fome, é? Obediência. Certo? Olha o que diz aqui Hebreus 5. A gente falou então de libertação, Tiago 4,7, quando a gente obedece, se sujeita. A gente falou de receber exortação e obedecer, em Provérbios 10,17. A gente falou de não andar na mentira, andar na verdade, 1 João 2, 3 e 4. Falamos de recompensa quando obedecemos incondicionalmente, de forma incondicional, obedecemos, vai ter a recompensa. E eu quero falar de você agora sobre vida eterna. Olha só, versículo 8. Ainda que era filho, letra maiúscula para filho, porque está falando de Jesus. Ainda que era filho, aprendeu a obediência. Se Jesus aprendeu a obediência, por que você não pode aprender? Ponto. Primeiro ponto a ser observado. Ele aprendeu a obediência. Mesmo sendo filho de Deus, ele teve que aprender a obedecer. E como que ele aprendeu? Por aquilo que padeceu. Para de ficar reclamando quando você estiver em aflição, em angústia. Ali você aprende a obedecer. É ali você está sendo colocado contra a parede, colocado à prova. Você está passando por uma aflição tremenda, uma angústia tremenda. Nessa hora é a hora de aprendizado. É hora de você falar, irmão, eu conheço o Deus que eu sirvo. Isso que eu estou passando não é para eu estar passando. Então vou obedecer ao meu Senhor ainda mais. Vou procurar ver onde eu estou em desobediência. E se eu achar em algum lado, alguma área da minha vida em desobediência, vou me arrepender na hora. Se eu não achar, vou para a batalha, mas eu vou ficar na obediência. Amém, Jesus? É hora de aprender. O próprio Jesus aprendeu a obedecer naquilo que ele padeceu. O que Jesus padeceu? A morte da cruz do Calvário. A mesma pergunta que eu fiz para o Noé, vou fazer para você. Não foi fácil o que Deus pediu para o Noé, certo? O que o Noé teve que fazer não foi nada fácil. Foi fácil o que Deus pediu para Jesus fazer? Mas ele era Jesus, pastor. Ele veio como homem. Foi fácil o que Deus deu de missão para Jesus fazer aqui na terra? Não. Tanto não foi que lá no Getsemane ele faz uma oração pedindo a Deus que tirasse dele aquela morte. Ele fala, faça de mim esse cálice, e aquilo ali não me deixe morrer essa morte que eu vou morrer. Arruma um outro jeito para eu morrer, se for o caso, mas eu não quero morrer desse jeito. É muito sofrimento, meu corpo é humano. Ele sabia que ele ia sentir. A Bíblia fala que ele estava tão aflito, o nosso Senhor Jesus, estava tão aflito que ele soa sangue, de tanta aflição. Mas quando ele recebe a resposta, ele simplesmente aceita. Olha a obediência através do sofrimento. Eu tenho que passar? Tem. Eu tenho que passar por tudo que eu vou passar? Tem. Prego, mão, pé, sério. Coroa de espinho na cabeça, bufetada, humilhação diante do meu povo me negando e soltando um preso e me prendendo. Eu tenho que passar por tudo isso? Tem. Eu tenho que passar pelo abandono. O Senhor vai me abandonar e me deixar sozinho para eu ir para o inferno? Tem. Essa foi a pior. Eu acho que foi aí que ele suou sangue. Pela primeira vez o filho ia ficar sem o Pai e sem o Espírito Santo. Ele ia ficar sozinho. Pela primeira vez na história do mundo, o filho ia ficar sozinho e desamparado. As últimas palavras dele são: Pai, por que o Senhor me desamparou? E ele entrega a vida dele e morre. Amém, Jesus? Mas ele foi obediente. O que Deus pediu para ele não foi fácil, mas ele foi obediente até a morte. A Bíblia fala que naquilo que ele padeceu, ele aprendeu como homem, ele aprende a obedecer. Irmãos, eu tenho que aprender a obedecer. Nós temos que aprender a sofrer nesse sentido. Foi o que eu falei domingo. Não é que eu tenho que querer sofrimento, querer atrair sofrimento. Não é isso. Não quero que nem o sofrimento seja atraído para mim. Mas se eu passo por aflição, eu tenho que aprender a passar por aflição. Porque eu vou ter aflição. Eu tenho que aprender a passar por aflição sem negar a Deus. Aprender a passar por aflição sem falar bobagem pela boca fora. Sem abandonar a casa do Senhor. Sem largar Jesus. Eu tenho que aprender a enfrentar a aflição e glorificar o nome dele, mesmo passando aflição.
Eu não posso louvar a Deus só quando eu estou bem, não. Eu tenho que louvar a Deus quando eu estou passando aflição. Foi o que o Paulo e Silas fizeram. Amém, Jesus? E foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus fez. Aí, olha só. Versículo 9. Por isso que eu falei que esse é o melhor. E, sendo ele consumado, então, né? Quando ele morre na cruz, termina. Sendo a obra dele consumada, a obra da cruz realizada, passando por tudo que ele passou, de tudo que ele padeceu, ele veio a ser a causa de eterna salvação. Olha que coisa linda. Se ele não passasse por tudo, nós não teríamos salvação. Então ele obedeceu naquilo que ele padeceu, aprendeu a obedecer, e quando a obra é consumada, ele consegue agora dar para nós, meros mortais, vida eterna. Mas não é para qualquer um. Ele vai falar aqui, ó, guarda isso no seu coração, tá? E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe, repete comigo, para todos os que lhe obedecem. Não é só ser bonzinho, estar numa igreja e fazer o que bem entende. Não é Deus fala, faz e não, isso aqui eu não vou fazer porque a igreja está muito velha, a igreja está muito, o pastor está muito retrógrado, o pastor está muito, e a igreja está muito, e a Bíblia está muito, e parece que servir a Deus agora, para algumas pessoas, parece que é muito, muito difícil, irmãos. As pessoas querem servir a Deus cheio de sensualidade no corpo, visitando tudo quanto é lugar. Às vezes quando você escuta histórias de pessoas de grupo jovem indo ver show de mulher perturbada em Maracanã aí. Aqui no Maracanã sei lá como é que é o nome dela, parece até que você está falando em língua quando você fala o nome dela. Né? Parece que você está falando em língua quando você fala o nome daquela. Qual é o nome daquela artista lá? Fale, vocês sabem? A artista que veio cantar aí, que é uma mulher, uma menina até morreu para ver ela. Taylor. Taylor é mulher ou é homem? É mulher. Taylor, eu não sei de nada, irmão. Eu não quero saber desse povo aí, não. Mas crente está indo ver o quê? Quem? Taylor. Tem crente indo, irmãos, gastando 500, 600, 700 reais. O pastor pede 100 reais na igreja, fica falando, ele pede oferta, ele está pedindo oferta, e dá oferta, mas vai lá ver. Quem é? Taylor. Para de dar ouvidos a quem está desviado. Para de dar ouvido para quem é fraco na fé. Para de dar ouvido para quem não está querendo compromisso com Deus. A pessoa procura facilidade. Aí ela gasta 500 para ir lá ver. A pessoa gasta 500, 600 para ir lá e fica reclamando da oferta da igreja. E está dizendo que está longe de Deus por causa disso. Mentira! Mentira! Está longe porque não quer obedecer. Está longe porque está fugindo da obediência. Agora, Jesus não está te pedindo. Olha só o que eu vou te falar. Jesus não está te pedindo nada que ele não fez primeiro. Primeiro ele foi lá e aprendeu a obedecer com aquela morte na cruz, consumou a obra, me deu vida eterna e está dizendo, agora eu vou salvar vocês. E o que eu preciso fazer, Jesus? Obedeça. Mas é difícil. Foi mais para mim e eu obedeci. Foi muito mais para mim e eu obedeci. Por que você não pode obedecer? Me obedeça. Pode sofrer por minha causa. Pode padecer por minha causa. Pode enfrentar aflição por minha causa. Pode enfrentar até abandono de amizade por minha causa. E até de familiar. Porque eu vou te dar a vida eterna. Ninguém vai te dar. Acorda, irmãos. Eu falei que esse aqui era o melhor. Eu guardei para o final. Ele então aprendeu. Se ele aprendeu, eu também posso aprender. Ele não está te pedindo nada que ele não fez. Ele não está te pedindo nada que ele não fez por você primeiro. Eu fiz e agora eu quero que você faça. E a obediência nossa, caramba, irmãos, não chega nem aos pés do que ele fez. Ele quer te obedecer para te abençoar. Não é para te crucificar numa cruz. Ele já foi crucificado por você. Ele não vai colocar prego nos seus pés, prego nas suas mãos, não. Nem coroa de espinho na sua cabeça, não.
E ainda promete vitória nas aflições. É só você manter o bom ânimo. E a gente não quer obedecer. A gente quer questionar. Acorda, irmãos. Amém, Jesus? O homem falou assim: Paulo, Silas, o que eu tenho que fazer para ter esse Deus? Para receber essa salvação de vocês? Porque eu nunca vi um preso igual vocês. Eu nunca vi um preso machucado, humilhado, ferido, chicoteado, louvando. Que Deus é esse? Eu quero. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Olha a frase desse homem. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Se você ler todos os versículos, você vai ver que a Bíblia fala que ele salta para a luz. Essa luz é figurada. Essa luz é a presença de Deus que está no coração dele agora, queimando no coração dele. Aí ele fala: o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele pula para a luz antes de falar isso. Pode ver os versículos todos, você vai ver isso. Amém, pessoal? Está dando para entender, sim ou não? Posso voltar para a lição? Você entendeu isso aqui, esses dois? Ele aprendeu a obedecer pelo que padeceu. Foi consumado, terminou a obra, te deu a vida eterna. Mas ele está dizendo: não vou levar qualquer um comigo não. Eu sofri, você vai sofrer também. Jesus. O quê? Está pensando que é fácil? Está pensando que eu venho para Jesus e continuo me requebrando todo em tudo quanto é lugar? Pode parar. Você vai ter que me obedecer para poder entrar no céu comigo. Eu paguei um preço caro pela sua vida. Eu posso mandar agora. Eu sou o dono. Jesus assumiu a posição dele. Não pensa que Jesus é mole não, irmãos. Jesus não é mole não. Ele assumiu a posição dele. Ele comprou. A Bíblia fala que ele comprou você. Né? Primeira carta aos Coríntios. Acho que é 6:19, se eu não me engano. Deixa eu ver. Não estava aqui no... Mas se eu não me engano é primeira carta aos Coríntios 6:19 que fala isso. Deixa eu ver se é. Deixa eu ver se eu não estou errado. Ai, Jesus, sua palavra é demais. 20. Mas começa no 19 mesmo. No 19 fala assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. A minha tradução, tem uma tradução que diz só no vosso espírito. Mas a minha tradução, que é a que eu uso sempre, diz no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem. Pertencem, você não manda em nada. Pertencem a Deus. Se Ele falou, obedeça. É fácil. Tem gente que quer complicar, mas é fácil. Eu estava vendo, minha esposa me mostrou um podcast com aquela cantora que também tem uma igreja na Barra da Tijuca, Fernanda Brum. Fernanda Brum, ela tem uma igreja, ela abriu uma igreja, o marido, sei lá o nome da igreja, também não procuro saber essas coisas de outras igrejas, essas coisas, só fico só na Igreja da Graça. E a menina, que eu não conheço, parece que é famosa, mas eu não conheço, pergunta para ela assim: mas você viaja com o seu marido e faz a obra de Deus, mas e o lazer? Não sei. Aí ela fala assim para a menina, a Fernanda Brum. Não, aí quando é lazer, às vezes a gente vai em Cancún, tem nada demais. Aí a menina falou assim: Cancún, olhe, aproveita bastante, eu quero ver você de biquíni. Aí ela falou assim: não vai ver. Fechou a cara. A Fernanda Brum: como assim? Eu quero ver as fotos. Não vai, você nunca vai ver uma foto minha de biquíni em praia. Mas como assim? A mulher fala para ela: você tem um corpão, Fernanda, mas o meu corpão é do meu marido. Eu não tenho que mostrar o meu corpão para ninguém. Aí não dá. Aí a mulher começou a querer chacota, né? Começou a querer brincar com ela. Falou: não. Eu gosto, porque eu gosto de mostrar meu corpo é bonito, tem que mostrar mesmo, tem que ter autoestima, dizendo que a Fernanda não tinha autoestima porque não mostrava o corpo. Aí ela falou assim: não, eu olho no espelho, você está bonita, hein? Mas você é do seu marido. Não é para ficar mostrando para os outros. Aí a mulher ficou toda sem graça, irmão, e eu gostei. E a Fernanda Brum começou, sabe aonde? Na Igreja da Graça. Ela
como é que eu faço? Como é que eu vou falar? Ela é filha, digamos assim, da Igreja da Graça. Cresceram na Igreja da Graça, depois que ela foi para outra igreja. Ela, mãe, todo mundo ali na Portela, na época do missionário. O missionário ainda ficava ali, pastor Jaime. Eles passaram por todos eles, pastor Jaime, missionário. Então tem uma escola, ela tem maior respeito pelo missionário. Entendeu? E graças a Deus parece que aprendeu direitinho essa história aí. Mas tem gente que não quer, irmão. Tem gente que fazer o quê? Até para vir para a igreja, tem gente que quer vir mostrando tudo, fazer o quê? Jesus falou, eu obedeci, consumei minha obra, resolvi tudo, e agora eu quero que você obedeça, senão eu não vou te dar a vida eterna. E não vai dar, tá? Não vai dar. Vamos voltar? Vamos terminar então? Aleluias. Vamos voltar aqui. Talvez você não seja uma pessoa experiente nas coisas espirituais. Talvez você ainda esteja aprendendo a usar a fé nos combates. Mas uma coisa é certa. Quando o nosso coração é inclinado a obedecer a palavra de Deus, somos abençoados. Há uma bênção na obediência. E aí você pode ler Filipenses 2, 5 a 8. Coloca já colocou. Quem é que está lá? O Ailson? Está dormindo não, filho? Gostei. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Está confirmando Hebreus 8. Hebreus 5, 8 e 9, né? Vai, passa. 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Passa. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Tá bom aí, tá bom. Amém, Jesus? Está confirmando Hebreus. E aí ele termina, faz, e agora ele fala, agora é com vocês. É igual uma mensagem que eu dei um dia desse atrás para vocês, né, que um dia desse não, faz bastante tempo já, que eu acho que foi para os jovens que eu falei, não lembro para quem, qual foi a reunião, tanta coisa. Mas que eu falei assim, eu penso em Jesus assim, ele pegou a bola, matou no peito e passou para a gente. Já fiz, agora é com você. Aí a gente pega a bola e quer devolver para ele continuar a jogada. E ele fala, eu não vou continuar a jogada. Eu matei no peito e toquei para você, você tem que continuar essa jogada. E a gente quer pegar e quer voltar para ele resolver tudo para a gente. Irmãos, Deus fez o que tinha que ser feito. A obra está feita. Amém? Bom, vamos terminar agora. Jesus nos deixou o grande exemplo de obediência. Procure imitá-lo. Seja um servo ou uma serva que obedece à palavra de Deus. Essa atitude será recompensada, né? Deuteronômio 5, a gente viu isso. Tem uma recompensa na obediência. Tem bênção. Foi assim com Noé. Foi assim com o carcereiro. Será assim com você também. Gênesis 7:1. Fica de gancho para a semana que vem, né? Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta. Eu deixei esse versículo aqui para o final, e eu vou tentar não demorar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. É bom ser reconhecido ou não é? É bom ser reconhecido ou não é? É bom, né? É bom quando a esposa te reconhece como um bom marido, o marido reconhece a mulher como uma boa esposa. É bom quando os pais reconhecem seus filhos como filhos bons, obedientes, que o pai até faz questão de abençoar, e alguém fala com os pais, faz, mas meu filho é uma bênção. Poxa, minha filha é uma bênção. É bom ser reconhecido. Reconhecido como um bom pai, né? Quando o filho fala assim, meu pai é... Imagina, o filho olha para você e pula no seu pescoço, meu pai é um herói para mim, meu pai é uma bênção. E o pai fica todo bobinho, né? Todo bobo, poxa, meu filho me ama, né? Quer dizer, eu sou um bom pai. É bom ser reconhecido quando um patrão chega e fala assim, olha, que trabalho, hein? Gostei de continuar assim, vou até te promover. E você fica todo bobo, caramba, fiz um bom trabalho. E quando você é recompensado com promoção ainda, que aí também só falar não adianta, né? Tem que realmente acontecer. E aí recompensa você e promove você. Caramba, fui promovido, sinal que eu fiz um bom trabalho. Recompensa, reconhecimento. Esse versículo mostra que no meio de uma geração difícil, Deus reconhece o Noé. O Noé não salvou a família dele à toa. Deus, não é o homem não, Deus reconhece em Noé um homem justo.
Deus precisa olhar para a gente e reconhecer que nós somos de Deus, que nós somos dele. Estamos em obediência.